Olá, eu sou o Marco Canteiro, médico, e hoje o tema é falar de Outubro Rosa, daquele mês de conscientização para o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama. Eu não vou falar de uma maneira, como eu ouço por aí, de uma maneira quase romantizada, dizendo, olha, faça o seu autoexame, coloca uma moça bonita, jovem, fazendo o autoexame como se resolvesse o problema. A vida não é assim. A doença é bastante séria e por isso tem que ser tratada de uma maneira dura, firme. E é isso que vocês vão ver nesse vídeo. Se você quiser amenidades, pode desligar por aí. Se você quiser aprender alguma coisa de câncer de mama, fica comigo. Primeiro, o número que eu coloquei na chamada, 600 mil mortes, mais de 600 mil mortes por ano no mundo decorrentes de câncer de mama, todos os anos, nas últimas décadas. É um número assombroso, só para nível de comparação, a gente acabou de ter 600 mil mortes de Covid na pandemia inteira no Brasil. Quer dizer, com toda a gravidade que esse número significa, imagine que esse mesmo número no mundo inteiro morrem de câncer de mama 600 mil mulheres, com 2 milhões de diagnósticos por ano, mostrando a letalidade dessa doença, a gravidade dela. Por isso, tratar de uma maneira branda, não falar as coisas de uma maneira clara, não ajuda. Eu acho que a gente tem muito pouco diagnóstico precoce de câncer de mama por uma série de motivos, e é isso que eu vou falar para vocês. O que a gente deve fazer para, de fato, diminuir essa mortalidade que é assombrosa, que faz mulheres relativamente jovens morrerem. Então vamos dar alguns números. Esse vídeo vai detalhar isso para vocês, eu peço que você me acompanhe, siga o raciocínio, porque você vai terminar melhor do que você começou. Então vamos lá. Primeiro, sobre o que é a doença. É uma doença no órgão reprodutivo da mulher. A mama é um órgão reprodutivo, tem a ver com a amamentação. Nós somos mamíferos exatamente porque nós temos mamas. O câncer de mama também acontece em homens, numa proporção bem pequena, menos de 0,5%, mas pode acontecer porque o homem também tem tecido mamário residual. Também tem, mas é predominantemente uma doença da mulher, que deve ser tratada com bastante objetividade, no sentido de que a gente tem públicos que têm maior possibilidade de câncer de mama. E aí você tem que ver se você está nesse público. Lógico que qualquer pessoa pode ter, mas há algumas situações que são mais frequentes, especialmente mulheres acima de 50 anos. 80% dos cânceres de mama são em mulheres acima de 50 anos. E as mulheres de 40 podem ter? Podem. 20% dos cânceres de mama acontecem em mulheres de 35 a 49 anos. Abaixo de 35 anos acontece, mas é uma raridade, uma infeliz raridade. Tá? Então, por isso que o foco do diagnóstico é a partir dos 40 anos, com a mamografia, que a gente já vai detalhar um pouco para vocês. De todos os cânceres da mulher, um é o câncer de mama. De cada 4, um é câncer de mama. Então, 25%. Isso é um número significativo num órgão que é da reprodução, né? Um órgão da reprodução na mulher, habitualmente dos 15 aos 40 anos, que é a maior frequência de que ela é mãe, e que também tem uma questão muito simbólica da sexualidade. A mama é um órgão relacionado à sexualidade, ao prazer feminino, deve ser entendido assim com bastante respeito, e apesar de algumas tribos aí falarem que não é importante, é sim. A grande parte das mulheres valoriza esteticamente a sua mama como algo que é bonito. As mulheres inclusive gostam de fazer cirurgia plástica, colocação de silicone, uma série de situações para deixar a mama mais bonita. Então, um câncer na mama, que é um órgão externo, ele tem um impacto, além do ponto de vista físico, da gravidade, do risco de morte, ele tem um impacto do ponto de vista de autoestima, do ponto de vista de se sentir bonita, se sentir plena. Então tem um impacto pela grandiosidade do número e pela complexidade da doença. Então isso também tem que ser bastante considerado. Quanto mais cedo o diagnóstico, menor a mutilação, menor o dano que o médico vai fazer para curar essa pessoa. Por isso é tão importante a gente falar desse tema de uma maneira séria, não uma maneira romantizada do autoexame. Vou falar mal do autoexame aqui, vocês vão ver, acompanhem.
A começar, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco. Por que algumas pessoas têm mais risco? Então, além da idade, que eu já falei, acima dos 50 anos aumenta bastante o risco. Existem fatores genéticos, então se seu familiar próximo, sua mãe, sua tia, sua irmã, teve câncer de mama, você tem uma chance teoricamente maior por questões genéticas. E inclusive tem o gene, com mutação gênica, que é o BRCA1 e 2, que podem ser diagnosticados hoje, já vou falar disso. Então, questão genética é importante, obesidade é bastante significativo, mulheres obesas têm uma maior significância estatística em relação à frequência do câncer de mama. Mulheres com poucos filhos também, ou que não têm filhos, e mulheres que usam álcool com uma frequência diária, mesmo que em pequenas proporções. Então, vocês vejam que são fatores de riscos. Sedentarismo é mais um, antes que eu esqueça. Então, são fatores de riscos relacionados às sociedades modernas. Então, a mulher moderna hoje é uma mulher que trabalha, que tem a sua vida dinâmica, que tem a sua família e que engorda, é sedentária, não tem filhos ou tem poucos filhos. E isso são fatores de risco. Por isso que se fala que o câncer de mama aumentou a frequência. É verdade. Aumentou por vários motivos. Primeiro, porque a população envelheceu, porque a gente consegue tratar outras doenças e a pessoa ir envelhecendo. Antes morria cedo, morria com 40 anos, então não numa idade de ter câncer de mama. Mas hoje que a gente vive até os 78, 79 anos, você passa pela idade do câncer de mama e se você tiver esses fatores de risco, é um agravante. A amamentação é um fator de proteção, então por isso que as mulheres que têm muitos filhos têm uma proteção contra o câncer de mama. Então quando a gente tem uma sociedade evoluída, que é bacana, que é legal, que é próspera, mas a gente tem uma conta a pagar. E essa conta significa fazer o monitoramento, não significa morrer de câncer de mama, significa fazer o monitoramento e poder tratar precoce caso tenha o problema. Falando sobre a doença, se você não fizer nada, vamos imaginar que você tenha 50 anos de idade, uma mulher que comece a ter um câncer de mama. Se não fizer nada, se você não fizer diagnóstico, ela vai evoluir para a morte. É assim que funciona. Isso chama evolução natural da doença. A gente, com a história do Covid, da pandemia, a gente aprendeu que a vida é sagrada, que o nosso corpo é o nosso maior patrimônio e a gente não quer morrer. A pandemia, das poucas coisas boas que trouxe, porque só trouxe coisas ruins, mas isso foi uma coisa que a gente pode aprender. A percepção de que a vida é muito significativa, é muito importante. E se você não fizer nada com o câncer de mama, ela evolui para a morte. É assim em todos os casos, todos. Só que a gente consegue tratar precocemente. Esse é o conceito do que a gente quer propor aqui para você. Evidente que você não precisa seguir o que eu estou falando, né? Isso é outra coisa também. Eu estou falando vários assuntos aqui e alguém pode falar, não, mas eu não quero. Eu quero continuar obeso, eu quero continuar sedentário. Você pode falar isso para mim? Tá bom. Saiba que isso te coloca no fator de risco para inúmeras doenças, não só câncer de mama. O próprio Covid tem uma complexidade maior em pessoas com obesidade, sedentárias, com doenças crônicas não tratadas, todo mundo sabe disso. Então, a escolha é sua, o papel aqui nosso, dos médicos, é orientar e dar essa diretriz do que seria uma boa prática para você viver longamente, que é o que a gente quer. O Covid nos ensinou, todo mundo tem terror da morte, ficou apavorado com a possibilidade da morte. Então vamos ser coerentes e vamos cuidar da vida. Então, como é que a gente faz isso? Há protocolos que a partir dos 40 anos as mulheres devem fazer mamografia anual. Esse é o protocolo das sociedades médicas de mastologia, que é a especialidade que trata dessa doença. No Brasil, por questões de complexidade, de condições de fazer os exames, faz muito pouco a mamografia, e por uma questão de tentar atender, os exames foram feitos o protocolo é a cada 2 anos. Que todo mundo sabe que não é o suficiente, o ideal é anual. Mas, para tentar atingir a maior parte das pessoas, o protocolo é a cada 2 anos e mesmo assim atinge menos de 20-25% das pessoas. Das pessoas que deveriam fazer o exame. Na pandemia, no ano 2020, foi pela metade. Imaginem isso, as pessoas ficaram com medo de ir nas unidades de saúde,
um medo indevido, porque devidamente protegido poderia ter ido, e deixaram de fazer os seus exames de prevenção. E aí você tem um número de diagnósticos menor do ponto de vista de diagnóstico precoce. Tá? E o diagnóstico precoce é com mamografia. Você vai passar no médico todo ano, vai fazer no ginecologista, você vai fazer o seu Papa Nicolau, você vai fazer o seu exame clínico de mama. Ah, mas meu médico não examina. É o que você pode falar. Por que o médico não examina? Por duas situações. Uma por conveniência dele e sua. Você está vestida, ele também não quer fazer o exame e assim vai. Uma por conveniência, uma conveniência equivocada de todo mundo. E outra por medo. Hoje existe um medo do médico, especialmente se for um médico homem, mas mulher também, de examinar o paciente. Examinar a mama, pode ser mal interpretado. Então eu sempre recomendo que as pacientes peçam para ser examinadas. Pede para ser examinada. Pede para vir uma enfermeira junto, acompanhar. Esse é o padrão certo. Mas não dá, não tem como fazer isso. Brigue para que faça. A gente briga por tantas coisas, né? A gente briga por tantas coisas pequenas. Esse é um assunto bom para a gente brigar. No posto de saúde, mesmo um posto de saúde mais simples, sempre tem a condição. Tem que ter a boa vontade das pessoas, inclusive a sua. Você também tem que querer entender que isso é importante. Então, o exame físico na mama, feito pelo médico, e o pedido de mamografia, que também é difícil de fazer, porque cada região do país tem a sua dificuldade, mas muitas vezes nem pedido é. O paciente não vai, o médico acaba não pedindo. Eu quero aqui fazer um pedido a vocês. O diagnóstico precoce feito pela mamografia, ele é salvador. Ele resolve 95% das vezes com cura daquele câncer. Imagina então, todo mundo fala, a cura do câncer quando vem. A cura do câncer já existe, só que tem que ser na hora certa. Então o câncer de mama, junto com uma cirurgia que é pouco mutiladora, que pode fazer uma cirurgia plástica reconstrutiva, faz quimioterapia, radioterapia, o que for, hormonioterapia, e a mulher fica bem, a mulher fica curada, podendo viver mais 30 anos, morrendo de outra coisa lá aos 100. Como eu sempre falo, você viverá 100 anos. Não vai ser o câncer de mama que vai te matar se você fizer a sua parte e cobrar que os outros do sistema façam a parte deles. Essa é a ideia inicial. Se você não for ao médico na hora e ficar assim, o autoexame, e aqui eu não estou desprestigiando o autoexame, mas o autoexame da pessoa mesmo, se examinar e conhecer o seu corpo, isso é importante, é lógico que isso tem valor, é muito significativo, mas quando você diagnostica um nódulo de 3 centímetros na mama, ele já é grande, entendeu? A gente quer diagnosticar algo que a gente não palpe, que é na mamografia. A mamografia a gente consegue diagnosticar nódulos, microcalcificações, que a gente chama, muito pequenininho, que quando é maligno, o tratamento é bastante conservador, o tratamento é bastante eficiente e sem mutilação. Às vezes não precisa nem de químio, de rádio, depende de cada caso. Mas vejam que interessante é isso. Então, e por isso que eu fico irritado com o Outubro Rosa, das pessoas falam, não, faça lá o seu autoexame e tal. Não é isso, desculpa, não é isso. O autoexame é bacana, mas ele só diagnostica tumores já numa fase onde o tratamento não vai ter o mesmo resultado de uma mamografia. Você vai ter uma mortalidade de 30%, 40%, 50%, 70%, dependendo do tamanho do tumor que você diagnosticar. Então, vocês entenderam a mamografia, tem outros exames também, ultrassom, ressonância, biópsia, tem uma série de exames, mas que você deve sempre fazer o sistema andar com isso. Eu sei que é difícil, eu sei que tem lugares que não conseguem atender, mas só para vocês terem uma ideia, quem tem assistência médica hoje, assistência médica de convênio médico, que é 1/4 da população brasileira, 20 a 25% da população brasileira, tem acesso. Sabe quantas pessoas fazem mamografia rotineira? Não chega a 50%. Isso significa o quê? Que quem tem um convênio médico geralmente tem um pouco mais de facilidade, consegue agendar um ginecologista, marcar uma mamografia, consegue, de uma maneira geral, é mais fácil esse processo. E nem metade dessas pessoas que estão nesse grupo acima dos 40 anos fazem a mamografia. Por quê? Porque não foram ao médico. Então, o SUS
Para grande parte da população brasileira tem dificuldades? Tem dificuldades muito sérias e que devem ser devidamente tratadas e a gente exigir aquilo que foi proposto pelo SUS. Mas precisa da atitude nossa. E aí eu dou exemplo de quem tem assistência médica e não usa. Isso é muito sério, a gente tem esses números e é menos de 50%. Muito bom, aí a partir de então, como é que a gente faz? A gente já sabe que diagnóstico precoce é possível, com uma cura bastante possível. Como é que vai ser no futuro? O futuro com os diagnósticos genéticos, que era uma coisa absolutamente cara e que hoje a gente consegue fazer diagnóstico genético por valores, tem várias empresas fazendo aí, por valores que são ainda inacessíveis para a maior parte da população, cerca de R$1.000, inacessíveis, mas para boa parte da população é acessível. Então você pode pedir para o seu médico um diagnóstico genético, não está nos convênios médicos, a pessoa tem que pagar, mas você tem a informação se você tem o gene, a mutação do gene do câncer de mama, e isso pode te ajudar a fazer uma vigilância mais próxima ou qualquer outro tratamento indicado, sempre pelo médico. Aliás, outra coisa, quem é que trata câncer de mama ou quem faz diagnóstico? É médico. Eu sou ginecologista, médico do trabalho e ginecologista. Aprendi muito de câncer de mama, mas nunca tive a experiência plena. Sou formado há 30 anos, só na minha residência que eu operei câncer de mama, mas já faz bastante tempo. Eu não me sinto habilitado a dar muito palpite nesse tema, do ponto de vista do paciente ali, do atendimento do paciente. Por quê? Porque eu não sou o melhor. Quem é o melhor é o mastologista, é o oncologista. É esse cara que você deve procurar, ou o ginecologista que tem uma experiência que possa te fazer um encaminhamento adequado, tá? Outros profissionais de saúde vão dar um suporte muito importante, enfermeiro, fisioterapeuta, dão um suporte espetacular, especialmente nos centros específicos, mas não são eles que devem fazer o diagnóstico e o começo do tratamento. E muitas vezes você ouve a sua vizinha, você ouve a sua tia, você ouve a sua irmã falar sobre câncer de mama para você. Não ouça, vai no que é certo, que é o médico que vai fazer o segmento e o protocolo com você dentro da regra do jogo. E como é que você faz então, como é que é o futuro disso? O futuro está relacionado com terapia gênica. Então a gente tem aí, não só para câncer de mama, para várias outras doenças, a gente está caminhando para terapia genética, como a gente já faz. A gente faz alteração genética em animais, em plantas, para ter plantas que duram mais, plantas que sofrem menos agressão dos parasitas. Com animais também a gente faz isso para ter uma melhor produtividade desse animal, seja um animal para alimentação ou para performar na lavoura, por exemplo. A gente já faz isso há décadas. E isso a gente está caminhando para fazer com o ser humano. Eu acho que a passos largos, aí, talvez em 10 ou 20 anos, a gente tenha soluções comerciais, que você possa fazer nanotecnologia, DNA recombinante. Tem uma série de técnicas maravilhosas que a gente possa tirar o gene do câncer de mama. Já pensou que legal? Isso mudaria o protocolo. Então, vejam que tem uma evolução. Há 30, 40 anos atrás, a gente operava tumores grandes. Hoje, com a mamografia, a gente tem a oportunidade de operar microcalcificações e salvar a vida das pessoas. Daqui a algum tempo, talvez a gente mude o gene e a pessoa não precisa nem fazer mamografia. Isso pode acontecer, mas neste momento, mamografia é o exame de eleição, é o exame ouro. E é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Isso para diagnóstico. E para prevenção? Para prevenção, minhas queridas e meus queridos, para prevenção é sair do grupo de risco. Lembra do grupo de risco de Covid, que todo mundo falou tanto? Olha, o diabético, o asmático, o obeso, é tudo grupo de risco? Sim. E é grupo de risco para um monte de outras doenças também. Saia do grupo de risco. Então faça exercício, emagreça e não me chame de gordofóbico. Porque vai ter alguém que vai falar que eu sou gordofóbico. Na verdade, estou falando de obesidade como doença e como fator de risco para doenças. Estatístico, não é opinião. É fator de risco para doença. Ah, mas eu quero continuar sendo obeso. Continue, faz parte de você assumir os seus riscos, tá certo? É assim que funciona a vida. Eu estou recomendando, emagreça, faça exercício, não fume, não use álcool todo dia, tenha boas práticas de alimentação. Se você fizer isso, as doenças que estão aí
as cardiovasculares, o câncer, o Alzheimer, elas ou não vão aparecer ou vão aparecer mais tardiamente. Aí você vai poder viver com mais qualidade, com toda a entrega que a vida nos dá, tá bom? Então essa é a mensagem, um vídeo longo, mas é um assunto tão denso e a gente tem que tratar com tanto respeito que não dá para fazer em um minuto. Eu espero que você tenha, que se você chegou até aqui é porque você se interessou, você entendeu o que é importante. Acompanhe o canal, dê o seu like, aquilo que todo mundo no YouTube fala. Compartilha com alguém que tem muito medo e não toma as providências em relação ao câncer de mama. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Um beijo.